Fátima de Oliveira veio ao mundo em Val de Santarém, terra onde ainda hoje vive. Completou o ensino secundário no Cartajo e, mais tarde, aprofundou os conhecimentos da língua inglesa em horário pós-laboral. Certo é que a vida profissional de Fátima esteve sempre ligada à área administrativa. E até aqui, tudo bem. Mas quando aos 20 anos começou a ter sintomas estranhos, ficou preocupada. E pior ficou quando, 8 anos depois, lhe foi diagnosticada uma doença grave com o nome de ataxia hereditária, que provoca dificuldade em andar, escrever, comer e falar. Logo nessa altura, começou a fazer fisioterapia, mas com apenas 30 anos, a doença tornou-a dependente de uma cadeira de rodas. Há 5, reformou-se por invalidez e há 4, começou a fazer terapia da fala. Hoje, aos 42 anos, vive condicionada pela doença e dependente de terceiros para tudo. Ainda assim, recusa-se a desistir da vida. E aqui está ela, a nossa Fátima. Olá, Fátima, muito boa tarde. Um aplauso para a Fátima. Isto hoje é de Fátima para Fátima. Oh, Fátima, vamos então recuar aqui alguns anos, porque, vamos lá ver, a chegada do diagnóstico definitivo marca uma nova etapa, mas para trás há muitos anos de espera, de incertezas, de perguntas. A minha questão é, consegue identificar agora a esta distância quando é que idade tinha quando surgiram os primeiros sintomas? Aquilo que na altura nem se imaginava que poderia ser sinal desta doença? Quer dizer, em conversa com a neurologista que me diagnosticou, ela diz que os primeiros sintomas devia ter aparecido, tinha uns 15, 16 anos. Só que eu na altura não liguei, não notei. E teria sido o quê? De vez em quando poderia desequilibrar, mas era uma coisa muito subtil. Porque esta doença caracteriza-se mesmo pelos sintomas. Os primeiros sintomas são muito subtis e muito difíceis de identificar. E que podem ser baralhados com outra coisa qualquer. Exatamente. Porque a questão é essa. Então, a neurologista achou que poderia ter sido nessa idade os primeiros sintomas da doença, mas depois quando é que começaram a ser evidentes? Eu comecei a notar que alguma coisa não estava bem aí por volta dos 20 anos. Mais ou menos. E o que é que era alguma coisa não estava bem? Era o quê? Porque eram desequilíbrios constantes, caía muitas vezes, mais vezes do que o habitual, e achei por bem ir a um médico. E aí começou o meu, vamos lá, périplo, que demorou 8 anos. Então, mas vamos lá ver, Fátima, nestes 8 anos, primeiro, o que é que aconteceu? Foram-lhe apontados vários possíveis diagnósticos ou foi uma carta de incertezas ao longo deste tempo todo? Portanto, ao princípio foi mesmo incertezas, porque eles ao princípio apontavam para umas possíveis sequelas tardias de uma encefalite que eu tive na infância, aos 2 anos. E pensaram que poderia ser umas sequelas muito tardias. Mas, depois verificou-se que não. Que não tinha nada a ver com isso? Não. Então, nestes 8 anos, respostas não havia, mas o certo é que a Fátima percebia-se que a sua saúde se ia alterando. Exatamente. O que era muito frustrante, porque eu notava que alguma coisa... E os médicos mesmo, os próprios médicos, sabiam que alguma coisa não estava bem, mas não conseguiam respostas. Agora, começou a fazer fisioterapia quanto tempo antes do diagnóstico? Cerca de 4 anos. 4 anos. Foi quando foi diagnosticada uma primeira forma de ataxia. Mas foi um diagnóstico que nunca ofereceu certeza. Ela foi sempre o diagnóstico que levantou certas dúvidas. Mas eu comecei logo a fazer fisioterapia. Agora, estou a tentar pôr na sua cabeça, que não consigo, mas estou a tentar. E estou a tentar imaginar o que é que a Fátima sentiria na altura em que, não sabendo ainda, e eu já vou pedir ao Dr. Luís Brito Avô para nos explicar esta doença, mas não saber ainda exatamente o que tem, mas fazer fisioterapia para corrigir alguma coisa. Mas estou para corrigir o quê? Se eu, na verdade, não sei o que é que tem. Dava por si, às vezes, neste conflito interior? Às vezes, não muito, porque eu percebi que a fisioterapia era para
me ajudar no dia-a-dia a lidar com os desequilíbrios, com a fraqueza muscular que eu poderia eventualmente sentir. Portanto, eu conseguia ter essa percepção. Eu nunca fui muito questionada, nunca me questionei muito a esse aspecto. Era só mesmo o não saber o que é que eu tinha. Então, mas fez fisioterapia, fez terapia da fala também? Depois. Isso mais tarde. Então, neste trajeto destes 8 anos, apesar destas ajudas, as coisas foram-se alterando a ponto de a Fátima ficar numa cadeira de rodas, que já está há quanto tempo, Fátima? Eu comecei há cerca de 13 anos, foi em 2000, mais ou menos. Como é que se sentiu quando finalmente alguém lhe disse com toda a clareza e bem explicado a doença que tem é esta? Por um lado senti muito aliviada, porque tem nome? Pensou, tem nome? Eu finalmente sabia o que é que se passava comigo. Porque eu até cheguei a ter uma depressão nervosa profunda, que foi o psiquiatra que me disse, que foi uma depressão profunda, mesmo por isso, porque eu não sabia, porque quando eu tive o diagnóstico, não sei se foi coincidência ou não, ele deu-me alta. Porque eu queria saber o que é que eu tinha. Agora, para nós percebermos, porque realmente as doenças raras, exatamente porque são raras e não são tão faladas quanto as outras, muitas vezes a maior parte do público não as conhece. E eu vou pedir aqui a ajuda ao Dr. Luís Brito Avô. Doutor, muito boa tarde e obrigada por estar aqui connosco esta tarde. Pode explicar-nos, traduzir por miúdos, que doença é esta da ataxia hereditária? O termo ataxia hereditária é um saco muito grande, que envolve devem caber lá várias, imagino múltiplas formas de ataxia. A história que a Fátima lhe conta tem um diagnóstico inicial de sofrer de ataxia. Ataxia, no fundo, é uma perturbação neurológica da coordenação motora e da postura corporal e do equilíbrio, que é comum a uma série de doenças, a uma parte delas, que são as ataxias de ordem genética, e eu penso que a Fátima tem exatamente uma doença de Friedreich, que é uma forma específica da ataxia, e ela passa aqui por este calvário de desconhecimento de que forma de ataxia que a senhora tinha. Ela explicou muito bem que começou a fazer tratamentos de fisioterapia e depois de terapia da fala, porque a doença depois evolui com disartria, que é uma perturbação também da articulação verbal. E por isso foi muito bom ela ter iniciado estas intervenções terapêuticas mesmo antes de ter um diagnóstico formal. Ok, especificamente a doença dela, a ataxia de Friedreich, é uma doença neurogenética que foi descoberta em 1863 por um neurologista alemão chamado Nicholas Friedreich, mas só em 1996 é que se identificou o gene causador e as mutações causadoras desta doença. É uma doença genética que corresponde a mutações que residem no cromosoma 9, não promisando muito, logo X25, e isto determina que algumas, principalmente uma proteína chamada frataxina, seja fabricada de uma forma diferente do normal. Isto vai interferir na fisiologia dos neurónios e das fibras nervosas do sistema nervoso central e também do coração. Eu não sei se a Fátima é portadora de miocardiopatia, não, mas os doentes com Friedreich o coraçãozinho dela têm também 60% deles doença, uma componente cardíaca, que aliás é a principal condicionante da esperança de vida destes doentes e não propriamente um quadro neurológico, e em menos de 20% dos doentes aparece diabetes também. Desculpe interromper, só para eu esclarecer aqui o seguinte, percebi por aquilo que a Fátima me estava a explicar, e não sei se é assim com todas as ataxias, que há aqui, no fundo, uma degeneração a nível neurológico, não é? Com o passar do tempo, ou seja, vão-se perdendo capacidades, há órgãos que vão ficando progressivamente afetados e capacidades, vamos dizer assim. A Fátima expressa-se muitíssimo bem, mas tenho a certeza que se expressava melhor, não é? Portanto, houve aqui uma alteração. É assim em todas as ataxias? Digamos que este é um fator comum, um denominador comum, doutor? A evolução das ataxias é diversa segundo as suas gravidades, não é? Por exemplo, há uma forma semelhante à ataxia de Friedreich que depende da ingestão de vitamina E, que é comum no norte da África e que é tratável tratando vitamina E. E os doentes melhoram muito e podem-se até obter curas. Impressionante, portanto, não é? É evidente que
pronto, estamos a falar de dezenas de doenças e, de facto, a boa maioria delas tem um caráter degenerativo com cronicidade e com um agravamento progressivo. A Fátima experimentou uma descoordenação motora, depois a própria sensibilidade postural que a mantém com equilíbrio e de pé também começa a ter perturbações. O próprio esqueleto, ela deve ter uma cifoscoliose e se calhar um pecado que contribuem para o desequilíbrio da estrutura óssea, osteoarticular também se modifica e tudo isto se vai conjugando, criando dificuldades. É claro que com as metodologias modernas de reabilitação, vá lá, conseguem-se resultados muito razoáveis e manter o doente com um status funcional que permite a sua vida diária, pelo que eu estou a perceber. E uma vida diária, apesar de tudo, doutor, bastante ativa, como já vai perceber, porque aqui a nossa Fátima, enfim, um espectador que não pense que pelo facto da Fátima estar numa cadeira de rodas, que ela é uma mulher parada, sossegada, porque eu acho que ela de sossegada não tem muito, não é? E, portanto, a Fátima que neste momento é presidente da Associação Portuguesa de Ataxias Hereditárias, tem muito trabalho à volta da associação, mas não só. É uma mulher que a escrita é como se fosse assim, o escape de tudo, não é? É para ali que ela orienta todas as suas emoções. É assim ou não, Fátima? As frustrações vão todas para o papel. Não grita com ninguém, não maltrata nada. Tento não fazer, mas às vezes... Evita. Mas também um ser humano que, enfim... Então, a associação surgiu posteriormente. Eu entrei em 2009 como sócia. E em 2011 houve eleições e fui convidada para presidente. A associação toma muito tempo, porque a nível burocrático dá trabalho, dá a escrever para aqui, mandar cartas para ali, e-mails, termos assim reuniões, ideias, dá trabalho. O nosso maior problema é dar a conhecer as pessoas a ataxia. Essa é a grande dificuldade, Fátima. É, porque as pessoas não têm conhecimento da ataxia, não sabem o que é. Eu própria, quando me fui diagnosticada, também não fazia não fazia ideia que existia este tipo de doença. E há uma noção real, enfim, da dimensão da doença no nosso país, ou não? Há estudos? Já se fez um rastreio a nível nacional, aqui há uns anos, incluindo a ataxia ferrorais, que é a que eu tenho, e a doença de Machado-Joseph, que é outro tipo de ataxia hereditária, dominante, a minha recessiva, a Machado-Joseph é dominante, que são as ataxias mais comuns. Há cerca de mais de 1000 pacientes em Portugal. E essa é a nossa grande luta, dar a conhecer a associação às pessoas, porque nós também estamos condicionados, não podemos nos deslocar, estamos assim muito condicionados e muitas vezes não podemos fazer o que queremos e o que precisamos para dar a conhecer à associação. Ou seja, vocês têm de ser ainda mais imaginativos porque têm de conseguir inventar formas de divulgar a associação e a doença, tendo em conta as vossas limitações. Portanto, é preciso aqui contornar, não é? Um jogo de cintura. Um jogo de cintura, exatamente, um jogo de cintura. Ora bem, o Manuel que está ali na primeira fila, que também é sócio desta associação. Olá, Manuel, muito boa tarde. Manuel, a associação tem sido importante para si? Como sócio, tem sido importante para si? Sim, tem sido importante porque na medida que se vai divulgando as nossas necessidades e o dia-a-dia de cada um. Há quantos anos é que foi feito o diagnóstico, no caso do Manuel, de ataxia hereditária? Ora, eu há cerca de 8 anos. De 8 anos, porque é um homem muito jovem. Que idade tem, Manuel? 55. Não vai dizer que não é muito jovem. Quando eu digo isto, às vezes algumas pessoas dizem, eu já não sou muito jovem. Eu digo, não me diga uma coisa dessas. Portanto, tinha na altura, quantos? 5. Tinha 40... Quando começou a dar assim os primeiros sintomas, tinha aí 45. 45. Foi um tremor aqui do lado esquerdo, depois andou-se a imaginar o que é que seria, o que é que não seria, até que depois foi diagnosticado esta doença também numa prima minha, no qual a gente tivemos uma conversa e depois eu disse à neurologista que me andava a acompanhar na altura que tinha uma prima com esta doença assim. E, isso foi uma pista, não é? Isso foi logo uma pista, pois, claro. Para mim, para um irmão meu e para os familiares meus, porque estou situado numa região em que
é o foco de maior incidência destas ataxias. Muito bem. Bom, é importante saber que realmente uma associação como esta faz aqui um trabalho importantíssimo. Nós temos também na primeira fila a Marta Jacinto. Olá Marta, muito boa tarde. Que é presidente da Aliança Portuguesa de Associações de Doenças Raras. Marta, isto parece-me a mim, mas corrija-me se eu estiver errada, associações como esta, além de ainda terem o trabalho todo pela frente, ainda lidam com o facto de, como são doenças raras, a palavra já diz tudo, às vezes o público faz que elas não existem. O melhor é eu fazer que isto não existe, porque enquanto faço que não existe, não é? Ou seja, não dar a devida atenção com receio de que esta realidade lhes bata à porta. É como enterrar a cabeça na areia. É um bocadinho assim ou não? Eventualmente. Mas cada doença rara... tem muito pouca gente, há muito pouca gente com cada doença rara, contudo, os afetados pelas doenças raras de forma direta estimam-se em 4% da população. O que não é assim tão pouco. O que já não é assim tão pouco. Exatamente. E depois temos quem é afetado indiretamente, os familiares, os amigos das pessoas com doenças raras, que acabam também por ser afetados por essas mesmas doenças raras. E o que nós verificamos é que, apesar de cada doença ter a sua especificidade, e mesmo no caso das ataxias, que são várias, cada uma terá a sua especificidade, como já foi aqui referido... E há outras, por exemplo, a Inês, que está ali na primeira fila, é portadora de uma doença rara chamada doença de Fabry. Certo, Inês? Certo. E eu própria tenho pseudoxantoma elástico, portanto... Diga-me isso mais devagar, por favor. Pseudoxantoma elástico. Que já vai explicar o que é. Diga-me lá o que é, por favor, só para eu poder não parar nesse ponto. Doutor, o senhor está habituado a lidar com isto todos os dias, nós não. Deixa explicar que ela vai fazer uma coisa que nesta área de patologia é muito comum. Os doentes conhecem bastante bem a sua doença, estão muito bem informados sobre ela, muitas vezes mais do que muitos médicos. Muito bem. Explica. Então vou aceitar a sua sugestão. Explique, Marta. A minha doença consiste também também uma doença genética, é um defeito tipicamente num gene, é o mais típico nesse gene, e então traduz-se numa proteína que não funciona como deve ser e há uma substância que não circula na corrente sanguínea. A substância é essa que ainda é desconhecida. Portanto, há mineralização do tecido conjuntivo, que se traduz, por vezes, em perda de visão central, em uma coisa que se chama claudicação intermitente, que as pessoas podem ter ou não, depende da sua envolvência. E é má circulação nos membros. Sim, é má circulação nos membros inferiores. Obrigada, inferiores. doutor. Como é que adivinhou que eu estava aqui? Muito obrigada. Mas mesmo na minha doença, o envolvimento das pessoas com a doença é variado. Dependendo das pessoas, há pessoas que têm um envolvimento maior e têm casos mais graves e outras pessoas que têm casos menos graves. Há também lesões na pele, que no meu caso se notam pouco, mas eu tenho no pescoço, e há pessoas que têm lesões muito mais agravadas e que se notam muito mais. Portanto, é uma doença, como todas as outras raras, que tem uma múltipla manifestação, uma múltipla gravidade, dependendo da pessoa, e que também ao longo da vida se vai agravando. E estava a Marta a dizer, antes de eu fazer este parênteses para me explicar a doença, que apesar de se juntarmos todas as doenças raras, aí falamos já em 4% da população, o que já é considerável, mas que não afeta apenas as pessoas que têm a doença, mas também todos os familiares e, na verdade, todo o meio envolvente, não é? Todas as pessoas que fazem parte da vida desta pessoa. Exatamente. E portanto, o que nós percebemos é que cada doença tem a sua especificidade, contudo, há muitas questões que são transversais e muitas necessidades dos doentes que são transversais. E, portanto, cada associação trata a especificidade da doença à qual está dedicado, ou do conjunto de doenças ao qual está dedicado, mas sentimos a necessidade de criar a aliança que congrega uma série de associações para defender, junto das instituições públicas, tudo o que é genérico das doenças raras. E também chegar à opinião pública e, como disse, fazer com que as pessoas não possam dizer que não sabem o que é uma doença rara. Muito bem. Isto é um trabalho, no fundo é um trabalho de muita paciência, não é, Fátima? Acima de tudo, muita paciência, porque a Fátima dizia aí bem, a Marta também acabou por reforçar essa ideia, que é preciso aqui ter mais imaginação, ter bem focado de que forma vamos comunicar para o exterior, vamos dizer assim, mas é um trabalho de paciência, porque as mentalidades às vezes levam tempo. Muito tempo. Eu até disse tempo, não é? Assim, uma coisa demorada. Agora, o que é que neste momento seria a prioridade para a associação? E se calhar para a própria Fátima, a prioridade? Já a prioridade é arranjar mais sócios. Mais sócios, precisamos de fundos, porque um dos objetivos é cofinanciar investigações sobre as ataxias.
Por exemplo? De momento estamos a financiar 2 investigações. Uma sobre a ataxia dos terriveis, que é com cofinanciamento internacional, uma investigação que está a decorrer em Paris, França, e outra sobre a doença de Machado Joseph, que está a ter lugar na Universidade de do Minho, cá. Mas estas coisas custam dinheiro. Custam muito dinheiro. Os financiamentos, nós entramos em cofinanciamentos, porque nós nem podemos financiar uma investigação sozinha. Imagino que não tem essa capacidade. E precisamos de quanto mais sócios melhores para haver mais fundos, porque estamos disponíveis também para outras coisas, Claro. para outras necessidades. Fátima, para fecho de conversa, para quem nos estiver a ver e que esteja na mesma situação, com esta ou outra doença rara, uma mensagem que queira deixar. Não desistam, vivam um dia de cada vez, que é o melhor a fazer. E não pensem só neles. Tentar arranjar um equilíbrio. Muito bem. Sim, senhora, pensar no que nós precisamos, mas também no que os nossos cuidadores precisam. Nós não podemos, temos que viver com eles e sozinhos não vamos a lado nenhum. Muito bem, é uma bonita mensagem que deixa aqui a Fátima. Obrigada, Fátima. Muitas felicidades. Muito obrigada.